A paz do Senhor, Deus abençoe, tá? Eu escolhi, entre aspas, quando eu falo, é claro que à frente do eu vem o Espírito Santo. Escolheu ler 1 Samuel, do 14 e em diante. A pergunta é, a gente vai meditar sobre questões, que na verdade a gente está sempre questionando a Deus. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que estamos sofrendo tanto? Por que essa injustiça está vindo sobre a minha vida? Então a pergunta é, Deus envia espíritos malignos para atormentar-nos? Essa seria a pergunta. Existe essa dúvida ou não existe? Claro que existe. Nós estamos sempre perguntando, gente, por que esse demônio está atuando na minha saúde? Por que tem esse demônio na minha vida financeira? Por que tem esse demônio na minha vida sentimental? Tem sempre um demônio, tem sempre um espírito maligno atuando em alguma área da nossa vida. Mesmo justos são atormentados por demônios. Mas aí nós vamos ver aqui se realmente esses espíritos vêm amando de Deus. Aí a gente vai entender. Tá bom? Então vamos ler do 14 em diante de 1 Samuel. Aí eu vou ler, essa é uma situação bem complicada, Porque as pessoas, maioria, pregam, não, que Jesus é Deus da justiça, que Jesus é um Deus bom, que Jesus jamais permitiria o mal sobre a vida do justo. E vamos entender qual é a diferença do justo e do injusto. O justo, ele aprende com isso, e o injusto não. Então, qual é a diferença? A diferença é que nós temos que pegar essa fraqueza, essa perseguição, do diabo, para que nós venhamos a crescer com ela. O injusto, infelizmente, ele não vai aprender nada. Por isso que muitas vezes ele tem a vida mais abençoada do que o justo. Não é verdade? Você não olha para a vida da pessoa injusta e fala, gente, por que esse homem prospera se ele é mau caráter, ele é ladrão? Por que então, a família dessa pessoa é abençoada se ela é isso? Então a gente está sempre nos comparando com os ímpios. E vamos entender o que é que nós ganhamos quando nós somos perseguidos, nós somos atormentados por demônios. Qual é a diferença e o quanto bom é isso na nossa vida, Amém? Então vamos lá, vamos começar a ler aqui. Vamos lá. Fala assim: o Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau, olha só, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então aqui deixa bem claro no princípiozinho, você vê, eu vou ler em outra linguagem aqui, só para vocês não ficarem com dúvida. Quer ver? Esse pedacinho aqui, ó. 16, 14, Fala assim, ó. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul. Olha só, o espírito, vamos entender, de Deus tinha se retirado de Saul. E um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor o atormentava. Então, olha só que interessante. Logo no princípio, nós estamos vendo aqui que um espírito maligno vinha da parte de Deus. Olha só, para atormentar Saul. Então, isso deixa bem claro que é a permissão de Deus que esse espírito maligno atormentasse Saul, certo? Aí, continuando aqui, só que eu vou ler na minha linguagem aqui, que é mais facinho, mais facinho e melhor para compreensão. Aí fala aqui, ó. Sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Então eles chegam para Saul e falam, olha, sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. O Senhor, no caso aqui, é Saul, tá? Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou, procure um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Então Saul dá a permissão para que ache essa pessoa que toque essa lira e para trazê-lo, na presença de Saul.
Aí vamos entender. Ah, a pessoa pergunta, mas se é mandado por Deus um espírito mau para atormentar Saul, por que que Deus permitiria achar um homem que tocasse bem lira e que esse tocar da lira fizesse com que o demônio fugisse, saísse de Saul? Aí que entra. Deus queria exaltar quem? Davi. Nós vamos ver aqui que essa pessoa que tocava muito bem a lira era Davi. Olha só, aí fala aqui, ó. Procura um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Olha quantos elogios, né? O camarada é bonito, o camarada toca bem, o Espírito de Deus está com ele, né? Ele é valente, né? Só tem qualidades essa pessoa, né? Aí Saul enviou o mensageiro com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui ao meu serviço. Então Saul realmente gostou, né, de Davi e já mandou o recado pro pai dele: deixa que ele vai trabalhar para mim, nem que seja para carregar as minhas armas aqui. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado, olha só, por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul, olha só, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Aí entra aquela questão, né? Mas se Deus permite e manda que esse espírito atormente Saul, por que Deus permite que essa pessoa tenha autoridade sobre o espírito que foi ordenado por Deus, né? Para que saísse de Saul? Então, aí que entra. Deus permitiu que fosse atormentado Saul por esse espírito mau. E Deus permite que exalte um homem, né, do pastoreio, pessoa simples, humilde, apesar de ter todos esses adjetivos aqui, né, uma boa pessoa, valente, boa aparência, tocava muito bem, era um bom músico, tinha todos esses adjetivos, mas tinha um maior: os espíritos maus o obedeciam. Por quê? Porque Deus dava permissão para que Davi tivesse autoridade sobre esse espírito. Então então vamos entender. Peraí, então nós precisamos ser pessoas como Davi, cheia de qualidades? Muitas vezes não, né? Muitas vezes não, né? Você vê que Saul era um homem escolhido de Deus, mas o Espírito de Deus tinha abandonado Saul. E Davi ainda não era um guerreiro, um rei, o rei Davi, né? Ele era só, né, um pastor de ovelhas. E, no entanto, foi ele escolhido para que conseguisse tirar esse tormento, né? Ele foi o único que Davi teve que, no caso, Saul teve que abaixar a cabeça, porque foi o homem escolhido de Deus para que tocasse uma lira e para que esse demônio saísse de Saul. Então ele teve que se submeter a quem? A Davi, porque ele precisava de Davi. Imagina, você tem um demônio te atormentando e você encontra uma pessoa que só ela consegue tocar aquela harpa, aquela lira ali e fazer com que você consiga dormir à noite, consiga ter um dia melhor. Então, essa pessoa você vai ser o quê? Escrava dela, né? Porque você depende do favor daquela pessoa, né? Da misericórdia daquela pessoa, da unção daquela pessoa, entende? Então, Deus permite, começa a exaltação de Davi já nesse quadro aí, né? Essa dependência aí, né? De Saul. E a única pessoa que podia tirar ele dessa escravidão, né? Era Davi. Amém? Então vamos ler mais aqui, peraí. Vamos ler Atos 5.
Eu acho que eu nem vou ler, eu acho que vai tomar muito tempo. Eu vou tentar falar em cima aqui. É sobre Ananias e Safira. Duas pessoas que desobedeceram, se rebelaram contra Deus. Por quê? Deus manda fazer uma coisa e essa pessoa ela deixa Satanás dominar o coração dela. Deixa Satanás dominar a mente dela e ela faz contrário àquilo que o Espírito de Deus estava falando no íntimo dela. Aí entra aquele negócio. Eu vou ler, porque senão vocês não vão entender mesmo. Peraí, ó. Aí vamos lá. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro de dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Olha quantas perguntas para esse homem. Antes de você vendê-lo, ele era meu, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus, tá? Então, ele teve houve uma tentação, olha só, sobre Ananias. Ele foi tentado, então Deus permite, sim, ele não tenta ninguém, tá? Ele fala na palavra dele, eu não tento ninguém, mas ele permite a tentação, porque ele quer provar você. Então ele falou aqui, Pedro chega e fala aqui, né? Antes de você vendê-lo, ele já era seu, olha só. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mas para Deus, porque ele era dono do terreno, né? Aí fala, assim que ouviu isso, Ananias caiu morto e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram os moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. Então aconteceu uma desgraça maior, né? Vamos entender. Deus permite que esse corpo seja destruído, tá? Por Satanás, para que haja uma salvação para Ananias, tá? Tem que ver, deixa eu ver aqui até uma partezinha muito importante. Tanto que eu vou até voltar aqui, vou pro capítulo, senão é que eu já saio dele. Fala aqui. A mulher de Ananias chegou a umas 3 horas depois. Sem saber o que havia acontecido com o marido, aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Aí fizeram a pergunta para a esposa, depois que o marido havia morrido. Aí ela fala: foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta, olha só, hein? E agora vão levar você também, olha que situação. Um homem de Deus, né? Um profeta de Deus, um homem de Deus, chega e fala para ela: ó, você também vai passar por essa morte. Eu vou entregar você a Satanás para destruir o seu corpo, para que Deus tenha misericórdia da sua alma. Então quer dizer que entrega esse marido e essa mulher na mão de Satanás para destruí-lo. Olha só. Aí fala aqui: no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Então essa é a Safira, né? E Ananias foram o quê? Exemplo para a igreja primitiva, para todas as pessoas que estavam ali. Tipo assim, eu não sou louco de reter o dinheiro de Deus. Se Deus mandou eu vender esse terreno, dar o dinheiro para a igreja, que eu não sou maluco de falar que foi a metade que eu vendi, não dá o valor total, reter alguma coisa. Então, serve de exemplo para a igreja, para as pessoas que estavam ali. Então, o que você entende disso? Que, mais uma vez, Deus permite Satanás destruir a carne para salvar o espírito, sim. Deus permite essa pessoa ser tentada pelo diabo, sim. Então você pode estar sendo tentado agora com vários tormentos demoníacos para ser provado, para ver se você vai conseguir resistir o diabo. Então essa é uma permissão de Deus, sim. Tanto que eu vou ler agora 1 Coríntios, tá? 5, do 1 ao 5. Vamos lá. Eu vou ler tudo. Vou ler do 1 ao 5, não custa, né? Vamos lá. Aí fala aqui, ó. Agora, estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de participar, ou melhor, de praticar. Fiquei sabendo
que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito triste e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessa. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. Né, Paulo falando, né, para a igreja de Corinto, que ele não estava pessoalmente, mas ele estaria em espírito. Aí fala, e agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Então ele já julga mesmo não estando lá. Ele julga aquele homem que está vivendo aquela imoralidade sexual. Aí fala, quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Tipo assim, ele não está lá, mas ele está falando, né? Então, pelo poder do Senhor Jesus, que estará presente conosco, olha só, agora vem a parte que eu quero que vocês entendam. Entreguem este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E o que vocês entendem com esse versículo 5 de 1 Coríntios 5? Vocês entendem que Jesus, que o Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que ele não muda, né? O mesmo Deus que agiu lá na vida de Saul, que permitiu um espírito maligno atormentar Saul, é o mesmo espírito de Ananias e Safira, que permitiu destruir aquela pessoa para servir de exemplo para aquela igreja, e o mesmo espírito, né, que agiu lá em Corinto, né? Destruindo aquele homem que estava em prostituição e que serve de exemplo. Mas deu o quê? Chance para que ele fosse salvo. Então é uma permissão, tá? Contida. Não é uma permissão que Deus permite você ser tentado mais do que você possa aguentar. O peso que vai sobre a sua vida, se você estiver com Cristo, você consegue passar, suportar, né, essa situação, esse demônio te afligindo, tá? Lhe afligindo, porque você tem Jesus. Você tem a força que vem do alto. Que é aquela frase que Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós podemos viver até durante um tempo sendo atormentada, sim, por demônios, sim, mas com a força que vem do alto. E muitas vezes acontece, sim, de Deus permitir a morte de alguém para que aquela pessoa ela seja salva no dia do Senhor. Porque aquela pessoa está em prostituição, aquela pessoa está vivendo totalmente uma vida errônea, errada, né? Contrário à palavra de Deus. Então Deus permite. Então existe esse negócio de que você, mas que Deus, ele é amor? Amém, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele permite a destruição, sim. Então, as pessoas, elas estão enganadas com a pessoa de Deus. Acha que ele é misericordioso, que ele perdoa, ele perdoa. Mas as consequências vão vir sobre a sua vida. E muitas vezes você é justa. Você é uma pessoa que tem uma vida santa. E por que você está sendo atormentada? Aí entra o questionamento. Poxa, mas Deus não é Deus da justiça? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Essas perguntas foram feitas também por Jó e por Jeremias. Duas pessoas que perguntavam, mas o Senhor é Deus da justiça? Que na verdade, eu vou até lá, quer ver? Vamos lá. Vamos lá em Jó, capítulo 1. Só que, na verdade, seria capítulo 1, versículo 12. Mas eu quero ler mais um pouquinho. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui, quer ver? Fala assim. Eu gosto tanto de Jó que eu acho que eu vou ler o capítulo todo. É rapidinho. Quer ver? Olha só. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Olha só, hein? Nada que fosse errado, um homem justo. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. Então, eram pessoas festeiras, né? Ia dar banquete, fazia festa. Aí fala aqui, ó. E as três irmãs sempre convidava para esses comes e bebes.
Quando terminava uma rodada de banquete, Jó, olha só o pai, hein, desses filhos, né? No caso é o pai aí. Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Olha a mentalidade desse pai. Via que eles gostavam de comes e bebes, de festança e de banquetes, mas Jó, né, na dúvida, falou, são jovens, podem pecar no meio, né, de tanta comida, e eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar. Aí fala aqui, ó, no caso, não é nem jejuar, fala que sacrifício, né? Ele vai fazer um sacrifício em favor de cada um dos seus filhos para purificá-lo. Ele faz um sacrifício para que Deus perdoe os pecados dos filhos, com medo de acontecer alguma desgraça, porque aqueles jovens poderiam pecar. E ele, como pai fervoroso, ele vai lá e oferece um sacrifício para proteger a vida dos filhos. Aí fala aqui, ó, Jó sempre fazia isso, olha só, porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado e ofendendo a Deus em pensamento. Olha só, o medo dele era até de que ofendesse a Deus em pensamento, nem em atitude não. Aí vamos lá. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. Então, os servidores celestiais aqui, vamos entender que é o nosso anjo de guarda, tá? Vai lá, chega diante de Deus, mas no meio desses anjos de guarda, vem também Satanás. Olha só. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado, ao ponto, né, que nós vimos aí, de sacrificar, né, pedir perdão pela vida dos filhos, até pensamentos, né, até pecados em pensamentos. Ele pede para limpar e purificar os filhos, né? Aí ele continua aqui, ó. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Então, Satanás viu a proteção que Jó tinha. E que Deus protegia toda a família, os animais, tudo que ele tinha era abençoado. Aí fala assim, aí ele continua, abençoas tudo que já faz e no país inteiro. Ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Então Satanás nota tudo, né? Toda a nossa vida é notada por Satanás, por demônios. Ele sabe, mas essa mulher nunca fica doente, essa mulher não passa por prova, não é porque ela é justa, ela teme a Deus, mas eu vou pedir a Deus se ele pode me permitir tocar na vida. Então ele vai criar uma situação para que você venha a ser tentado por ele, para que você caia em pecado e amaldiçoa a Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Então, não independe de você ser justa ou não. Então, é isso que eles pregam aí. Eu vejo o ministério pregando. Não, que você tem autoridade no nome de Jesus. Que você pode pisar em serpentes e escorpiões. Você pode isso, você pode aquilo no nome do Senhor. Que Jesus já levou suas dores, suas feridas. Peraí. Tudo isso é verdade. Eu não estou aqui tirando essa verdade da Bíblia. Mas, mesmo que você não consiga isso em nome de Jesus, e você seja uma pessoa justa, está passando por tribulação, ou enfermidade, ou qualquer outra perseguição satânica, você tem que continuar adorando o Senhor. Mas você vive em pecado, por isso que você está passando por isso? É isso que eu estou falando. Você vai questionar a Deus. É justo você questionar a Deus. É certo você questionar a Deus. Ninguém está falando que não é. Temos que perguntar a Deus. Deus gosta de ser questionado. Deus gosta que você pergunte a Ele. O porquê, Senhor, que está sobrevindo isso à minha vida? Muitas vezes, realmente, você não tem esse pecado que as pessoas estão te apontando. Para você estar passando por tanta tribulação. Porque é assim que as pessoas de muitos ministérios veem. Que você está em pecado. Por isso que você está passando por essa prova. Se você tem esse câncer, você está em pecado. Que o diabo está pintando e bordando na tua família. Se seus filhos estão na droga, é porque você está em pecado. Muitas vezes, não. Muitas vezes, você é justo como Jó aqui. Tá?
É isso que a gente quer falar. Jesus foi tentado no deserto pelo Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto, lá em Mateus 4, não foi Satanás. Foi o próprio Deus. Ele tinha que passar por aquela prova. Ele tinha que ser tentado. E Jesus não era justo? Claro que era. E você, muitas vezes, eu tô falando com o justo, tá? Não tô falando com o ímpio, não. Essa palavra é para os justos que estão sendo afligidos por Satanás e não entendem. E muitas vezes estão dentro de ministério apontando você como pecador. E você não está em pecado. Você vigia 24 horas por dia. E você está sendo afligido pelo diabo. Por quê? Porque Deus quer te provar. Porque Deus quer ver você adorar Ele no deserto. É aí que nós estamos querendo chegar, tá? Não existe esse negócio, mas eu tenho autoridade. Eu repreendo o demônio sai da vida da pessoa. Eu repreendo aquela doença, a doença sai. A pessoa é curada. E por que eu tenho que esconder muitas vezes uma enfermidade da igreja? Porque eu não sou curado. Isso aconteceu com Paulo. Deus falou. O próprio Jesus falou, a minha graça te basta. Você vai carregar esse espinho na carne, sim. Porque a minha graça te basta. Isso é para que você não fique soberbo, não fique orgulhoso. Não foi isso? Eu não vou lá, porque senão a gente vai tomar muito tempo aqui olhando versículos. Mas se a pessoa, eu já fiz uma pregação dessa, tá? Mas aí vocês vão lá e ver o que o Espírito Santo de Deus falou para Paulo. E Paulo fazia o quê? Ele curava, ele expulsava, ele era um homem justo, um homem temente a Deus. Nós não estamos falando de ímpio. Então nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele permite, sim, que um justo seja provado. Não existe esse negócio, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Deus é bom, Deus jamais vai permitir. Deus já levou suas feridas, Deus já curou, Deus já fez isso. Não. Então, essa partezinha é para nós hoje? É. Mas você vai passar por prova primeiro. Para depois, mesmo que você tenha autoridade sobre a vida de outras pessoas, mas muitas vezes você não vai ter autoridade sobre a sua vida, porque Deus não vai permitir. Deus não, olha só aí que eu estou falando, Deus não vai permitir. E Deus vai permitir que você seja atormentado pelo diabo. Sim, você que é justo, que está ouvindo isso aí, Deus permite. Porque você tem que ser provado, você tem que ser aprovado, você tem que ser gabaritado pelo Espírito Santo para depois você passar por bênção. Aí vem as bênçãos, claro que vem. Mas o filho de Deus, a filha de Deus passa por muita provação. Tá? E muitas vezes a gente tem vergonha de falar e de testemunhar isso, porque as pessoas vão entender que você está em pecado. Esse é o erro, e não é verdade. Tá? Então, o poder de Satanás, o poder que todos os demônios do inferno têm, é porque Deus permite. Nenhum poder do inferno pode se levantar se Deus não permitir. É isso que eu quero que vocês entendam. O demônio, ele tem o seu poder. Ele perdeu a glória dele. Mas o poder ele não perdeu. Mas esse poder é administrado por Deus. Dá para entender? É ele que administra. Vai ali, vai aqui. Aquele você vai atormentar até certo ponto. Aqui você pode ir, aqui você não pode ir. Igual ele permitiu para Jó. Então, vou voltar mais um pouquinho. Vou ler mais o finalzinho de Jó aqui, só pra gente... Que é gostoso ler esse Jó, capítulo 1, capítulo 2. É muito bom. Aí fala aqui, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Satanás pergunta a quem? A Deus. Tu não deixes que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, a tudo que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. O homem mais próspero, né? Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Aí entra o limite que eu falei, né? Então Satanás saiu da presença do Senhor e foi lá, né? Como vocês sabem, depois vocês leem finaliza aí, que Jó perde os seus filhos, perde seus bens, perde a sua saúde, mas ele continua adorando o Senhor. Mas ele era um homem justo? Sim, justo. E quem permitiu? Deus permitiu tocar na vida de um homem justo? Com certeza. Então, gente, não vamos rasgar essa página da Bíblia, não. Não vamos só pregar. Isso é um absurdo que vocês estão aí batendo na mesma tecla. Olha que vocês têm poder, que vocês têm autoridade. Temos, sim. Mas até esse poder, essa autoridade é limitado por Deus. Para nós não nos acharmos demais.
tá? Então vigia, pastores, pastoras, homens, mulheres de Deus, que se acham super-homens, que Deus já fez, que Deus te deu autoridade, cuidado. Cuidado, porque uma hora Deus vai permitir tocar na sua vida e você vai estar justo. Você é um homem justo, uma mulher justa diante de Deus e diante do inferno, e vai ser atingida pelo diabo. Aí eu quero ver como é que você vai ficar. Porque se você só prega que Jesus não permite, Jesus não deixa que nenhum mal, né? Ai, não pode tocar na menina dos seus olhos. Ai, que não pode... Não é assim, não. Não pode te destruir. O diabo não tem esse poder de te levar para o inferno. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Ele não tem poder. Ele tem poder até para destruir a sua carne, mas quem é dono da sua alma é o Senhor. Muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus justos morreram agora com Covid, né? Muitas vidas foram dizimadas por causa da Covid. E hoje eu vejo muitas pessoas também falando e apontando: não devia estar na presença de Deus, devia estar em prostituição, aquela pessoa ali, nossa, morreu de Covid, nossa, Satanás tocou nele porque não estava na presença. Gente, não vamos julgar, deixa que Deus julgue essa causa. Misericórdia, cuidado com o que vocês falam. Muito cuidado. Então vamos lá. Eu acho que não vai precisar ler Mateus capítulo 4, porque eu já citei aqui que Jesus foi levado pelo deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, aprovado, que ele passou pela prova, e depois começou o ministério dele, o trabalho ministerial dele, né? Começou a pregar na Galileia, em todos os lugares, curar, enfermar e tal. Mas passa por quê? Por prova. O próprio diabo desafiou ele, né? Foi um duelo de palavra. Então nós temos que passar por essa lapidação e essa construção, sim. Importante citar também Romanos 8, 28. Eu vou nesse Romanos 8, 28, que fala assim, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daquele que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. Então tudo, até as coisas ruins na sua vida, cooperam, tá? Cooperam. Então é de acordo com o plano de Deus na sua vida. Então, vamos baixar a bola, não vamos achar que nós somos super homens, super mulheres, nunca adoecemos, nunca somos perseguidos por Satanás, nunca somos tentados, tá? Nunca passamos por aflições. Nós passamos por tudo isso, só que vencemos. Porque Deus fala que o que está no mundo, o que está em vós é maior do que o que está no mundo. Essa é a nossa diferença. Mas passa por muitas vezes muitos anos de prova, tá? E muitas vezes adorando e pregando a palavra do Senhor, expulsando demônios, curando enfermos, e passamos por tudo isso. Então, Deus permite que os espíritos malignos atormentem as pessoas hoje, sim, tá? E Ele faz para o nosso bem e para a sua glória. Embora os demônios sejam maus, eles ainda estão sob o controle do soberano Deus. Assim como no caso de Jó, que a gente leu lá. Tá? Ele está sob controle. Então, o que a gente deve fazer? Nós devemos pedir por sabedoria, para entender o que devemos aprender com essa situação. Então, é essa a parte. E não ficar correndo de ministério em ministério buscando libertação. Porque não é isso. Você pode repreender, passar anos repreendendo, tá? Mas no tempo devido você vai ser liberta daquele demônio ali. Não no seu tempo. Não porque você está em pecado e você não consegue se limpar ou se libertar. Existe um plano de Deus na sua vida, um tempo de Deus sim na sua vida, e as pessoas não entendem isso. Acham que é como uma varinha de condão. Deus falou que curou e vamos usar o nome do Senhor e que pum, você vai ser curado. E muitas vezes não, contigo não funciona. Por que não funciona? Porque Deus não me ama? Porque Deus é injusto na minha vida? Porque eu estou em pecado? Não, nada dessas três coisas. Porque é um plano de Deus na sua vida. Todas as coisas cooperam para aquele que ama a Cristo. Tudo é para a glória de Deus. Para saber como você vai se posicionar com essa situação que você está vivendo agora. Então, Deus quer nos moldar de acordo com a sua vontade. Para quê? Para nós termos humildade, para quando nós formos repreender os demônios, né? E eles nos obedecerem, né? É porque Deus permitiu, é isso que eu estou entendendo aqui. Para que você entenda que Deus permitiu que ele te obedecesse, né? Não porque você é poderoso,
Então é isso, essa maestria, né? Essa forma de Deus nos lapidar. É importante a gente entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque a partir da hora que você tem essa autoridade, é perigoso você se achar o super-homem. Aí você começa a falar que não, essa enfermidade aí, não, a partir da hora que eu botar a mão na tua cabeça, você vai ser curado. Eu não admito você estar enfermo. Peraí, não é você quem cura. É o Espírito Santo de Deus que te dá autoridade, que permite que você efetue aquele milagre para glorificar o nome dele, não para ser glorificado. Então isso tem acontecido muito. As pessoas estão colocando isso em primeiro lugar. Ai, o meu ministério cura. Olha, meu ministério, se você chegar lá, você não vai sair mais enfermo. Meu ministério não é assim, não é o seu ministério, não é você, não é a sua placa da sua igreja que cura, que faz milagre, não. É Deus que opera em você esse milagre, é Deus que permite você operar esse milagre, é Deus que permite a placa da sua igreja ser exaltada ou exaltar o nome dele. Vamos lá em Lucas 10, tá? Do 17 em diante. Quer ver? Olha só. Vou ler. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Olha a felicidade, né, dos discípulos, né? Ele fala aqui, ó, Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Olha próprio Jesus falando. Eu vi quando ele foi expulso do céu. Aí ele continua aqui: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Então, é mentira? Eu estou pregando o contrário isso aqui? De forma nenhuma. Deus sim. Mas ele continua aqui, ó. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Então, pode uma pessoa expulsar demônios, curar enfermos e não ter o nome escrito no livro da vida? Pode. Aí que entra. Não quer dizer que você tem todos esses dons e que você vai ser salvo. Então, muitas vezes, as pessoas, para não se achar muito, Deus manda que Satanás, olha só, hein? Permite Satanás tocar na sua vida, para que você abaixe a bola, tá? Então, isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso aconteceu com várias pessoas aqui no Novo Testamento. Aconteceu muito no Velho Testamento. Se Deus é o Deus de ontem, de hoje, sempre, ele não vai mudar a forma dele trabalhar, né? Ele não vai mudar o jeito dele cuidar dos seus. Ele vai estar sempre fazendo a mesma obra, tá? Para te aperfeiçoar, para você ser salvo, para você continuar com o seu nome escrito no livro da vida. Porque tem pessoas que acham que o nome está escrito lá e que ninguém pode apagar. Realmente, nem o demônio, nem Satanás, nem o próprio Jesus pode. Só você pode apagar o nome que está escrito no livro da vida. Aquele nome que está escrito com o sangue do Cordeiro, você pode. E aí a preocupação do Senhor. Então vamos fazer com que você preste mais atenção. Você tem toda essa autoridade, mas até onde Deus te dá. Se Deus, a partir daquela hora, usar você para curar uma igreja inteira e em vários países, tá? Fazer essa obra. E ele fala: não, com você vai ser diferente. O seu tratamento é outro. Você não tem Deus? Você não é um homem de Deus? Você não é uma mulher de Deus porque você está passando por prova? Misericórdia. E isso tem acontecido. As pessoas apontando você que você não está na presença de Deus, que é o diabo que está te usando porque você não consegue curar as suas próprias enfermidades. Foi isso que Jesus ouviu quando ele estava pendurado na cruz. Ué, desce daí. Você não salvou tantos? Você não curou? Você não era o tal? Por que você não faz com você mesmo? Você desce da cruz. Então, nós também vamos passar por isso, viu? Então, cuidado, vigia. Se você está passando por isso, glorifique a Deus. Glorifique a Deus se hoje estão apontando o dedo na tua cara. Porque nós precisamos passar por isso para que a gente entenda, para que nós entendamos que nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Nós somos pessoas que estão abaixo de Deus. E que a glória é só dada a Ele.
Não é o seu ministério que faz milagre. Não é você que faz milagre. É o nome de Jesus e a permissão de Jesus que está sobre a sua vida até o dia de hoje. Mas se Deus quiser tocar e falar, vai lá, mexe e toca na vida dele, Deus vai tocar. E aí você vai ser envergonhado, sabe por quê? Porque você pregou todo o tempo que você é o tal, que você é o cara, que seu ministério faz, e que a Bíblia não fala de sofrimento, que a Bíblia não fala de perseguição, que a Bíblia ensina que você pode pisar em serpentes, escorpiões, que Deus já levou suas feridas, que você nunca vai ficar doente. Então quer dizer que nunca você vai adoecer. Nunca você vai envelhecer, você vai ter uma enfermidade que vai te levar à morte. Você vai estar sempre vencendo a enfermidade. Então quer dizer que você vai ser eterno. Não é assim, não. Tem muitos homens e mulheres de Deus carregando um câncer no corpo. E nem por isso deixa de ser homem e mulher de Deus. Muito pelo contrário. Eu acredito mais até nessas pessoas que estão levando o evangelho chorando, tá? Chorando, lágrima de sangue, com uma enfermidade no corpo. E muitas vezes com autoridade para arrancar demônios, para expulsar demônios. Tá bom? Então vigia. Então eu vou te deixar uma coisa aqui, eu vou voltar sobre o ímpio e sobre o justo. Muitas vezes você se pergunta, por que eu sou uma pessoa justa? Por que eu tenho temido o nome de Deus e tem me sobrevindo tanta coisa ruim? Então é diferente. O ímpio, ele não tem essa bagagem, ele não vai conseguir passar por essa tentação, tá? Então não busque saber o porquê. Ou melhor, até busque saber por quê. Como eu falei, Deus gosta que questione, Deus gosta que pergunte. Mas não leva isso pro seu íntimo. Não se revolte contra Deus quando você estiver passando por essas tribulações, tá? Então, Satanás, ele não na verdade, ele é o autor da tentação, tá? Mas é isso que eu quero que vocês entendam, com a permissão de Deus. Mas ele é o autor. Ele te tenta. Mas ele não tenta mais do que você possa suportar. Ele só tenta o que Deus permite você ser tentado, tá bom? Então, o demônio pode, sem dúvida, tá? Te sugerir um pensamento. Sem dúvida ele pode, tá? Porque ele não lê pensamento, mas ele pode sugerir, que é a seta e os dardos malignos enviados por Satanás, tá? Então ele pode sugerir um pensamento mau. Agora, você que vai consentir ou não esse pensamento, né? Atingir a sua alma, entendeu? Te dominar. Então é você que vai permitir. Então ele vai sugerir, agora você vai acatar ou não. Para isso você vai estar aqui buscando a Deus, vai ter que estar buscando a Deus, cheio do Espírito Santo, para você resistir na hora que ele te fizer uma proposta, né? Como eu falei, o que está em vós é mais forte do que o que está no mundo. Mas tem que saber o que está em vós, né? O que você está alimentando. Se é mais a carne, se é mais o espírito. Aí você não vai suportar. Aí você vai ceder, tá bom? Como eu falo, né? Que o diabo, ele não pode produzir nada sem a permissão de Deus. Aí entra, ele não pode, escuta o que eu tô falando, não pode. O diabo não tem poder, olha só aí, para produzir nada. Então, olha só, da mesma forma, né, porque da mesma forma que a malícia vem do diabo, né, que ela não vem de Deus, né, a malícia não vem de Deus, então, assim também não pode, olha só, nenhum mal ser produzido por conta própria. Então, vamos entender isso que eu acabei de falar aí. Quando eu tô falando, né, o que eu quero dizer? Que nenhum poder, né, tanto maligno, tá? Tanto poder do lado do bem ou do lado do mal, né? Não pode existir nada que não provenha de Deus. Será que eu consegui fazer vocês entenderem? O diabo, ele não tem poder para fazer mal a vocês. Que não venha de Deus. Esse poder é dado a ele para tocar na sua vida. É permitido que ele o faça. Ele está debaixo de uma autoridade. Ele não é mestre, tá? Ele fala aqui que ele é Deus desse sistema de coisas. Deus com D minúsculo. Quer dizer, Deus permitiu a Satanás, né, tomar
a direção em algumas áreas, né? Tomar partido em algumas situações, mas a partir da hora que Deus falar, não, chega, aqui você não vai mais, tanto que ele tem um tempo para ser destruído definitivamente. Lá em Apocalipse fala, há um tempo debaixo do céu que Satanás vai ser destruído de uma vez por todas. Quer dizer, Deus não o destrói porque Deus está o usando para provar os seus, que são justos. Os ímpios estão na mão do maligno. É por isso que muitas vezes o ímpio tem uma vida melhor do que o justo. Porque o ímpio, ele é vítima, olha, vítima do diabo. E nós não somos vítima, porque nós conhecemos a palavra e sabemos como lidar, e sabemos como vencer a tentação. Nós sabemos a receita, nós temos o manual de instrução na mão. Então como que você pode se comparar, coitado, com uma pessoa que ela é vítima? Ela tá toda a vida dela sendo usada pelo diabo, sendo destruída a vida dela aqui na terra pelo diabo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então, como eu falei, gente, o diabo ele não tem poder para produzir nada, tá? Até o poder para fazer o mal é dado permissão. Se Deus não o permitir, ele não pode atacar, ele não pode fazer nada. Quer ver? Vamos lá em Êxodo, capítulo 7, 11. Então, eu vou ler aqui Êxodo 7, 11, tá? Fala assim, é só para vocês entenderem que foi dado poder, né? Deus permite os magos de Faraó ter poder, né? Para fazer os mesmos prodígios, tá? Parecidos prodígios, igual o bastão de Arão, tá? Que fala aqui, ó. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão, na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Olha só. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários. E o bastão virou uma cobra. Olha só que interessante, né? Arão joga o bastão no chão e ele se transforma numa cobra. Olha que interessante agora, quer ver o 11, ó. Então o rei mandou vir os sábios, Faraó, né? Mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Olha, por quê? Como que pode? Ele vai e faz a mesma coisa. A situação de Arão, a cara de Arão, imagina. Olhando, falando, meu Deus, isso que eu achei surpreendente que eu acabei de fazer aqui. Joguei o bastão no chão, se transformou numa cobra. Os magos de Faraó fez também. Olha a situação. Como é que você explica isso? Aí continua aqui, ó. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras. Porém, olha interessante, olha que legal. Aí fala o que aconteceu para mostrar que Deus é Deus dos deuses. Aí fala aqui, ó. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. Então quer dizer que o bastão de Arão que se transformou numa serpente engoliu as outras serpentes, né? Os outros bastões que se transformaram em cobra, eles engoliram. Então isso mostra quem é Deus dos deuses. Quer dizer que o diabo está abaixo, claro, nós sabemos, né, que está abaixo, mas que está sobre a mando também de Deus. Deus permite, aí vamos lá. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Agora vamos lá, eu quero uma coisa aqui interessante, que seria o Êxodo, quer ver? O Êxodo acho que é 9:12. Que Deus, aqui é que é mais interessante, que Deus ele endureceu o coração de Faraó para resistir a Moisés e Arão. Aí você começa a entender, fala, peraí, mas Deus endurece meu coração até para não aceitar ele? Endurece. Muitas vezes você pensa assim, eu aceitei Jesus, eu sou bonzinho, você não aceitou nada, Deus te escolheu, Deus, ele amoleceu o seu coração, vamos dizer assim, para que você o aceitasse. Nem isso você é capaz de fazer. Eu não estou aqui pregando porque eu sou boazinha. Não. Deus me impôs. Por isso que eu falo essa missão. A pessoa quando fala missionária, né, que é o título que eu tenho, é uma missão imposta por Deus. Eu estou aqui
fazendo o que Deus está me mandando fazer. Eu não estou aqui porque eu sou... eu vou tirar meu sábado para pregar. Não, Deus me impôs, você vai fazer. Então, eu vou voltar lá, quer ver, Êxodo 9, tá? É mais uma folhinha à frente aqui, ó. 9, quer ver, versículo 12. Que fala aqui, só para mostrar para vocês que Deus é que endurece o coração das pessoas para não o aceitar e amolece o coração das pessoas para aceitar. Então, vamos lá. Cadê, gente? 12, ó. Fala assim, ó. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então, nós vimos aqui nesse final aqui, né? Que fala que, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, peraí. Êxodo 7, quer ver? Êxodo 7:13, só pra gente lembrar aqui, ó. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando. Quer dizer, Faraó continuou teimando, ó. Deus já tinha avisado pra Moisés e Arão, tá? Que ele ia teimar. Aí fala, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Mas nós vemos agora o 9, olha que interessante, o 9, 12, né? 9, 12. Aí fala aqui, ó, vou repetir aqui, ó. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. Então, quem é que fez o rei não aceitar? A mágica, as magias que Moisés estava fazendo, mesmo a serpente de Arão engolindo as serpentes dos magos, não convenceu o faraó. Porque Deus assim não permitiu. Entende? Então não é questão, mas que Faraó é muito teimoso, Faraó, por que ele passou por tudo isso, por que ele perdeu o primogênito dele, por que ele passou por tanta maldição, por que ele não obedeceu logo o que Moisés estava falando? Porque Deus endureceu o coração de Faraó, que outras linguagens falam até endureceu o coração, que é a mesma coisa, né? Então fala, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então Deus já tinha avisado, mas ele que fez com que isso acontecesse. Então não existe poder nenhum, o diabo não tem poder nenhum sobre a sua vida. Ele só tem um poder que Deus permite. Então você tem que estar debaixo dessa autoridade que é de Deus, claro, é isso que eu tô falando. Você não vai aceitar, porque Deus não quer que você aceite. Tanto que todo o tempo Deus retalhou o diabo. Deus, ele duelou com Satanás na palavra. Lá em Mateus 4, se você ler, né? Você vai ver que ele não aceitou. Mas isso é para o seu crescimento. Mas você vai estar sempre todo o tempo repreendendo. Eu só quero que vocês entendam que muitas vezes, mesmo vocês repreendendo, tendo uma vida justa e santa, vocês muitas vezes não conseguem vencer. Aí vocês falam, mas por que tem 1 ano, 2, 3, 4, 5 que eu estou vivendo essa situação? Se eu estou cada vez mais, me santificando cada vez mais. Mas até mesmo por isso, porque Deus quer ver você glorificar o nome do Senhor na prova. Então é muito importante. Mas é claro que nós estamos todo o tempo guerreando contra Satanás. Tanto que fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu ler, quer ver Êxodo 8, quer ver? Êxodo 8, 6. Êxodo 8, 6, tá? Só pra te lembrar de uma outra proeza, né? Que os magos de Faraó fizeram também. Ele fala assim, ó. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, né? E as rãs saíram das águas e cobriram o país. Olha só. Porém, os mágicos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. O que ele quis mostrar? Né? Mexer com o Arão, né? Desestabelecer ele. Tipo assim, Arão, se ele fosse um homem sem fé, numa situação dessa, ele ia ficar mexido. Ele ia falar, não, peraí, Deus, o Senhor me deu um poder para fazer sair rã, né, das águas, né? E cobrir todo um país. E o mágico de Faraó fez a mesma coisa. Então, que poder é esse que o diabo também tem o mesmo que o meu? Aí, qual é a prova aí? A prova com quem? Com Arão. Porque não é com Faraó. Porque Faraó, Deus já endureceu o coração dele para não aceitar. Na verdade, essa prova era com Moisés e Arão. Eles iam questionar, gente, por que Deus me deu um poder que Satanás tem o mesmo poder que o meu? Então, que Deus é esse? Será que Deus é tão forte mesmo? Porque o demônio também tem a mesma força. Eu quero que vocês entendam isso, que
todo o tempo o diabo quer te desestruturar e quer que vocês percam a fé. E ele vai fazer de tudo para fazer com que vocês entendam que Deus não pode te proteger, que Deus não é Deus da justiça. E aí você vai falar como Jeremias falou e como Jó falou, que no princípio eles desconfiaram, eles questionaram, não desconfiaram, mas eles questionaram, eles duvidaram de certa forma, né? Mas aí na mesma hora Deus restabeleceu a força dos dois. Então, lá em João capítulo 3, versículo 16, tá? Não vou abrir não, porque eu rascunhei aqui, vou ler do meu caderninho mesmo. Fala assim, ó: somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não é um merecimento, tá? E isso não é um merecimento nosso, mas graça que Deus nos dispensa, que Deus nos concede, né? Então, quer dizer, olha só, hein, que vocês são salvos mediante aqui, a fé. Ó, isso não é um merecimento. A fé que você tem, né? Porque você é o cara, porque você tem fé. Falar, ó, mas a graça que Deus te concede, que Deus te dispensa, até a fé. Se a sua fé cresce, é a permissão de Deus. Não é porque você quer. Você ora, Deus permite que a sua fé ela venha crescer. Por isso que Deus fala, é de fé em fé, é de glória em glória. Quando ele fala que é de fé em fé, é de glória em glória, é de prova em prova, tá? É de provinha em provinha, é de tentação em tentação, tá? É de sofrimento em sofrimento. A fé do camarada não cresce só na rede tomando suquinho de laranja, não. Esperando promessas de Deus na bandeja, não. A fé do camarada cresce quando ele passa por prova. É isso que eu quero que vocês entendam. E isso não vem de vocês. Isso não vem de vocês, né? Isso é concedido por Deus. Entendeu? A mesma coisa, eu digo que os ímpios, né, eles não são condenados, né, por causa da injustiça de Deus. Que as pessoas falam assim, eles vão ser condenados porque Deus é injusto. Eles estão sendo condenados? Não, tá? Aí vem, é por causa da sua depravação, da sua maldade, da sua vida, por não quererem viver essa vida, né, justificada em Cristo. Lapidação de Cristo. Entendeu? Então, quer ver? Eu vou até ler, deixa eu ver aqui. Eu queria ir lá em Deuteronômio, mas eu vou ler só um pedacinho aqui, só para vocês. Eu anotei aqui, eu vou ler, senão vai demorar muito, ó. Que fala assim, ó, não é por causa da sua justiça, é Deuteronômio 9:5. Aí depois vocês leem até o livro todo. Mas fala assim, ó, não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles. Olha que interessante. Então, quer dizer, não adianta. Eu não estou falando que não adianta ser justo, entendeu? Eu estou falando que mesmo os justos passam por perseguições para ser de fé em fé, de glória em glória, para conquistar, para crescer em espírito, ser aprovado por Deus. É isso que eu tô falando. Então fala aqui, ó, não é por causa da sua justiça ou por causa da sua retidão que Deus estava falando para eles que vocês conquistariam a terra deles. É porque Deus permitiria que isso acontecesse, para eles não se acharem. Então é isso que eu tô dizendo. Muitas vezes o justo vai passar por perseguição. Tanto que lá em Jó, eu não vou voltar lá, mas lá no capítulo 24, versículo 1, Jó fala assim, né, ó. Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Olha só. Por que aquele que o conhece não chegam a vê-las? Ele estava falando porque ele estava vivendo uma vida de sofrimento. Ele falou, poxa, por que aqueles que o conhecem, aqueles que o buscam, não chegam a ver essa data? Porque as pessoas morrem sem ver o julgamento de Deus. Muitos não vêm. Ele já estava achando que ele ia morrer sem ver a justiça, sem ver o julgamento. Então, em muitas situações desagradáveis, as pessoas se perguntam, por que isso acontece? Você muitas vezes está passando por essa situação agora. Aí fala, se Deus é tão bom, por que permitiu essa tragédia? Por que permitiu essa enfermidade? Então, na verdade, Jó quis dizer isso. Aí ele fala, né? Na verdade, ele começa a perguntar, a questionar Deus. Olha, Deus, o negócio é o seguinte, preciso conversar algumas coisas contigo, né? Que diz a respeito da sua justiça. Porque tem muitas coisas ruins acontecendo por aí e parece que não se importa com nada, né? Na sequência, Jeremias também fez o mesmo questionamento, né? Ele fez as mesmas perguntas como Jó.
Então, é muito importante vocês entenderem que não é errado questionar, né? Mas Deus não é para ser entendido, gente. Deus é para ser adorado, glorificado. Então é essa a situação, entendeu? Então você vê, na verdade Deus nem respondeu diretamente a Jeremias. Mas o que ele pediu para Jeremias? Tenha bom ânimo, né? Por quê? Porque ele podia enfrentar coisas ainda piores. Então é isso, gente. Olha, eu vou encerrar. Eu acho que deu para entender direitinho. Deus, ele não tem problema nenhum com seus questionamentos, contanto que isso não faça com que você comece a amaldiçoar a Deus, achar que ele é injusto, tá? Ele prefere que você pergunte, ele prefere que você se aproxime dele, que você fale, Senhor, eu não tô entendendo, porque eu tenho buscado, eu tenho tentado me santificar, né? Buscando o Senhor da forma que te agrada. E por que tem acontecido tudo isso? Me mostra, Senhor, né? Então você pode perguntar a ele isso, né? Com humildade, falar, mas eu já tô adiantando aqui que isso é para o seu crescimento espiritual, tá? Então, gente, ó, Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Hoje eu abusei um pouquinho, 1 hora e 19 segundos e 20 segundos. Eu vou desligar, tá? Fica com Deus. Beijo.